Olá, saudações a todos. É, Nós estamos fazendo uma sequência de vídeos sobre o Pathway of Abstinence, o caminho da abstinência. Existem vários modelos desse caminho da abstinência, né? Aqui a gente fala do caminho hipotético ideal da abstinência, e existem um modelo objetivo, subjetivo, axiológico, oblíquo, e agora a gente vai falar sobre desviante, tá? Bom, o modelo desviante é uma forma da gente analisar o caminho hipotético ideal da abstinência em relação aos desvios da abstinência, né? De um modo geral, existem três grandes grupos de desvios, né? Existem os desvirtuamentos da abstinência, existem os desvios abstêmios do primeiro ao quarto escalão, existem os fenômenos abstêmios atípicos. Então, de um modo geral, né, a gente pode dizer que esses são os três grandes conjuntos de desvios. Mas existem muitas formas, né? Por exemplo, do desvirtuamento, existem variadas formas dos desvios do primeiro ao quarto escalão, e existem muitos fenômenos abstêmios atípicos. Tá? Eu tenho disponível um vídeo explicando cada um deles. Então é muito interessante. Na verdade, eu tenho vários vídeos falando sobre esses fenômenos, né? Porque são muitos fenômenos. Por exemplo, dentro dos fenômenos abstêmios atípicos, nós temos o abstêmio por trauma, o abstêmio one step, o abstêmio do efeito milagrento, né? O milagroso, que é o Wundermitta, tá? A palavra é milagrento mesmo. Então é uma palavra forte, mas é assim mesmo. É um modelo de abstêmio do fenômeno atípico, né? E por aí vai. Então, existem vários desvios, vários desvirtuamentos, vários fenômenos abstêmios atípicos, e isso é uma forma de analisar a abstinência pelo modelo desviante. Tá? Bom, eu vou, antes de entrar em maiores detalhes, eu vou apresentar aqui umas crenças, umas máximas, umas frases que são proferidas por algumas pessoas, e a gente pode daí, através delas, a gente pode concluir que há um caminho desviante ou não naquele caminho, naquela jornada abstêmia. Tá? Então, por exemplo, quando o familiar diz assim, ó, ele só tampou a boca da garrafa, quer dizer assim, a pessoa continua praticando os mesmos hábitos lá da adicção, só que agora ela está em abstinência. Ela está igualzinha ao que ela estava antes, só que está em abstinência. Então veja, esse é um desvio abstêmio, tá? E ele pode ser um desvio mais grave ou menos grave, né? Ele pode estar no quarto, terceiro, segundo escalão. É um desvio abstêmio bem grande, mas a pessoa está em abstinência. A gente sempre parte da ideia na epistemologia que eles estão em abstinência, então eles estão seguindo o caminho deles, tá? Cada abstêmio está seguindo o seu caminho. Aqui, essa frase é muito comum dos familiares apontando determinados abstêmios quando eles estão muito chatos em casa, né? Então eles falam que ele só tampou a boca da garrafa, mas continua fazendo as mesmas coisas. Então, quando você identificar uma frase dessa, você já sabe que provavelmente tem algum desvio, porque abstinência, em regra, precisa de uma mudança de hábito, de um sistema ideológico, e um sistema ideológico abstêmio, um sistema ideológico neutro, por aí vai. E isso tudo gera muita mudança. Se não mudou, é porque a gente pode estar num caminho desviante. Outra máxima interessante é ela. Ele está em abstinência, mas está pior do que quando bebia. Então veja só, a abstinência nesse caso, ela ainda piorou a situação, né? É porque na verdade agora às vezes a pessoa está mais presente, ela está mais próxima dos seus entes, e daí eles conseguem observar melhor aqueles hábitos que essa pessoa tinha lá na adicção. Em poucos casos, realmente, às vezes os hábitos ainda pioram durante a fase inicial, pelo menos, da abstinência, né? Então, essa é uma frase que provavelmente indica um desvio, tá? O certo na abstinência, não existe certo, mas sim, o caminho hipotético ideal não seria esse. Então, é porque está no modelo desviante. Uma outra máxima muito interessante é essa: prefiro meu marido bêbado, prefiro meu marido quando ele está bêbado, né? Prefiro meu marido bêbado do que sóbrio.
Veja, a esposa muitas vezes fala isso. Então quer dizer que essa abstinência que ele está tendo realmente está gerando muito conflito dentro de casa, né? Então a esposa prefere ele quando ele bebia, porque ele ficava mais calmo, mais tranquilo, menos ansioso e não gerava tanto estresse. Isso está ocorrendo porque essa abstinência não é uma abstinência real, ela não está seguindo um caminho hipotético ideal, ela está no modelo desviante, tá? Então essas três máximas, é, ele só tampou a boca da garrafa, ele está em abstinência, mas está pior do que quando bebia, ou prefiro meu marido quando ele está bêbado, essas frases ou frases semelhantes, elas podem apontar que há um desvio da abstinência, tá? Bom, agora entrando realmente no desvio abstêmio, no caminho desviante, no modelo desviante, né? É, o que nós podemos pontuar? Casos de mera suspensão. Então, a gente sabe que a abstinência ela é a interrupção do uso de drogas ou álcool. Então, é, em alguns casos não há essa interrupção, há uma mera suspensão. Quando há interrupção, nós dizemos que houve uma cessação definitiva. Quando há uma suspensão, nós dizemos que houve uma cessação temporária. Então, cessou o uso de drogas ou álcool temporariamente, houve uma suspensão. Cessou o uso de drogas ou álcool de forma definitiva, houve a interrupção. Então, são coisas bem diferentes. E quando há mera suspensão, nós podemos estar diante de um desvio. A desintoxicação física, em regra, é temporária. No modelo abstêmio, desviante, em regra, a desintoxicação vai ser temporária, porque houve apenas uma suspensão do uso, então a pessoa não vai ficar longos períodos em abstinência, pelo menos deveria ser assim, embora existam abstêmios em caminhos desviantes com longos períodos, tá? Mas nem sempre isso acontece, tá? Se já é difícil você ficar em abstinência a longos períodos, seguindo uma certa principiologia, imagina sem essa principiologia, né? Bom, na ausência do passo zero e presença da irresponsabilidade. Normalmente, nos caminhos desviantes, nós temos muita irresponsabilidade e a pessoa ainda não assumiu a responsabilidade pelos seus próprios atos, pelos atos da sua própria vida, né, da vida abstêmia. Eu recomendo que assista um vídeo sobre o passo zero, que é muito interessante esse passo zero da abstemiologia, tá? Bom, reconhecimento de um sistema ideológico adicto, tá? Mas sem o compromisso de enfrentamento. Normalmente, no caminho desviante, a pessoa reconhece que teve problema com adicção, né? Mas não enfrenta nenhum dos critérios, nenhum das crenças, nenhuma das ideologias que a conduziram até aquele entrave, até aquele problema. Então, infelizmente, isso acontece muito nos caminhos desviantes, tá? A pessoa não quer nem enfrentar, então ela não quer mudar para um sistema ideológico neutro, e muito menos para um sistema ideológico abstêmio. Isso é uma característica bem comum em alguns modelos desviantes, tá? Surgimento de algumas características do sistema ideológico neutro. Um mínimo precisa. Então, para que a pessoa esteja em abstinência, tem que ter um mínimo ali de crenças que foram quebradas durante esse processo de abstinência e de crenças da adicção que foram quebradas, né? Então, a gente pode dizer que existe um pequeno pedaço, um sistema ideológico neutro, mas parcial, tá? Sem tendência de que ele se torne um sistema ideológico abstêmio no futuro, né? Permanência em sistemas ideológicos de mero usuário, usuário abusivo, ou em caso mais grave, do sistema ideológico do adicto. Isso ocorre muito, né, nos desvios abstêmios de segundo, terceiro e quarto escalão, que são exatamente isso. Tá? A pessoa permanece com aquelas crenças de mero usuário, de usuário abusivo, e com muitas crenças ainda da adicção em alguns casos. E o retorno ao processo de adicção ou permanência em abstinência desviante com forte tendência ao retorno do processo da drogadição, né? Então, a pessoa do modelo desviante, ela tem uma tendência em voltar àquele universo da drogadição de uma forma essa tendência muito forte, né? Ela, a gente chama de latência da adicção, né? Na verdade, durante todo o processo de abstinência, né?
É é como se pairasse no abstêmio um vetor constante querendo reconduzi-lo ao processo de adicção. Então a gente chama isso de latência da adicção. Então a adicção está sempre latente dentro do abstêmio, né? Toda hora ela pode voltar. Esse vetor constante tentando fazer com que ele volte à adicção, ele, ele normalmente é neutralizado e ele diminui muito com o tempo de abstinência, né? A força que ele incide, que ele gera no abstêmio, ela diminui muito com o tempo de abstinência. A pessoa não tem mais tanta vontade de voltar àquele universo da drogadição. Porém, no modelo desviante, essa pessoa pode continuar com esse vetor muito grande, ou seja, com essa vontade latente de voltar ao processo de adicção durante longos anos. Tá? Então, a pessoa pode estar com 10, com 12 anos e tá sofrendo, está batalhando porque ela ainda está no modelo desviante que onde essa vontade de voltar ao processo de drogadição é muito grande, porque ela não enfrentou todas aquelas crenças, ela não mudou o sistema ideológico, ela não mudou muita coisa. Então, o tempo todo ela está com essa pressão nela, né? Isso ocorre muito, tá? O modelo desviante é muito perigoso por causa disso, né? Eu acho que esse é um dos pontos mais perigosos dos modelos desviantes, né? É a possibilidade do retorno à drogadição de uma forma muito fácil e uma grande dificuldade depois de sair, né? Porque se ele não tem laços com pessoas abstêmias, vai sofrer muito para sair desse eventual retorno ao processo de drogadição, tá? Mais uma vez, eu peço que quem estiver assistindo perceba que eu às vezes falo drogadição, às vezes eu falo adicção, porque não são sinônimos, tá? Na abstemiologia, a drogadição, ela compreende as fases de mero usuário, usuário abusivo e adicto. Então, adicto é uma pequena fase dentro da drogadição, tá? Então, a adicção é um período que está embutido dentro da drogadição, tá? Então, eu digo muitas vezes que é o retorno ao universo da drogadição, porque a pessoa pode retornar não necessariamente como adicta já, ela pode retornar com usos esporádicos, né? Mais cedo ou mais tarde ela volta à adicção, ela será reconduzida ao universo da adicção, mas nem sempre esse processo de recaída ele culmina direto com a adicção, às vezes ele culmina com alguma outra fase de drogadição, tá? Bom, era mais ou menos essa a ideia que eu queria passar, né? Só pontuando aqui mais uma coisinha, aqui ó, mais uma vez, tá? A drogadição, ela compreende essas três fases e a adicção é apenas essa fase, tá? A pessoa que está aqui em abstinência, quando ela retorna para cá, nem sempre ela retorna já para adicção, tá? Então, quando ela retorna ao universo, eu digo normalmente que retorna ao universo da drogadição, tá? Que aí não tem erro, tá? Nem sempre ela vai retornar a dicção assim de cara, né? Às vezes ela retorna como uma mera usuária, mas com o passar do tempo ela volta para a dicção, tá? A ideia é essa. Bom, era isso que eu queria passar para vocês. O material vai estar disponível, né? E no material aqui eu falo com mais detalhes sobre todos esses temas, né? E eu acho interessante e recomendo a leitura, tá bom? E muito obrigado por todos que assistiram o vídeo.